Então, já que a interfase, pessoal, é a fase adulta de uma célula, vamos entender um pouquinho melhor das etapas, então, dessa fase adulta, ok? A fase adulta de um ser humano compreende em várias idades, né? O ser humano atinge a fase adulta aos 18 anos e vai até os 60, 65 anos de idade, correto? Nessa fase nós temos, né, a era do 20, a era do 30, a era do 40, a era do 50, né? Em que a gente muda muita coisa. Na célula também vai ser assim. A interfase, já que é a fase adulta de uma célula, tem fases diferentes também. Fase G1 é a principal fase em que a célula está se desenvolvendo, ou seja, está pegando tamanho, está crescendo. A fase S, posterior, a gente percebe aí pela imagem que é uma fase menor, ou seja, um menor tempo de vida. Essa fase aqui, a célula vai multiplicar o seu DNA. Então, pessoal, aqui a célula apenas cresceu. Ela não estava se importando ainda com multiplicações. Nessa fase aqui também que aconteceu muita síntese de proteína, ou seja, muito trabalho duro aí da nossa célula. Depois, na fase S, a célula já está pensando na possibilidade aí de acontecer uma multiplicação futuramente. Então, ela já começa a se preparar duplicando o seu DNA. Na fase G2, é a fase que vai anteceder a nossa divisão celular. Então, nessa fase aqui, a célula não só preparou o seu DNA para se multiplicar, como também já preparou todo o corpo, né, seu citoplasma, em outros aspectos também. Depois dessa fase G2, vai acontecer a divisão celular. A gente percebe, né, que são etapas com tempos de vida diferentes. E a gente percebe que a fase G1 e a fase de divisão celular são as mais longas, ok? A fase de divisão celular, pessoal, também é dividida. Nós temos, então, no processo de divisão celular, célula-mãe, a fase da prófase, a fase da metáfase, depois nós temos a anáfase e aí a multiplicação gerando duas células filhas. Pessoal, essas etapas aqui a gente vai estudar melhor, né, quando a gente for realmente ver a divisão das células, tá bom? Que é só para vocês saberem mesmo como que funciona. Aqui a gente vê, pessoal, como que acontece aí as fases que eu falei para vocês de prófase, metáfase, anáfase. A gente observa aqui os cromossomos iniciais na fase G1, quando a célula está em fase de crescimento, né? A gente tem aí o cromossomo dividido em uma parte apenas, ou seja, apenas um lado, uma cromátide só. Lembram aí do estudo dos cromossomos? Aqui na fase S, que é a fase, né, de replicação do DNA, duplicação do DNA, para essa célula se dividir em duas células, ela tem que multiplicar o seu DNA, correto? Então, aqui a gente tem a formação de um cromossomo com duas cromátides. Significa que esses cromossomos aqui se duplicaram e se transformaram em dois, ok? Com duas partes, duas cromátides. Da fase S para a fase, né, de divisão celular, a gente tem novamente a divisão deste cromossomo em uma cromátide só. Cada célula, né, quando se dividir, vai ter aí a quantidade de cromossomos idêntica à célula que originou ela. Esse aqui é o processo de divisão simples, básico de uma célula, né? É a famosa reprodução assexuada por divisão simples acontece dessa forma. Exatamente assim que acontece nos seres unicelulares, como as bactérias. Tá aí, né, justificando por que as bactérias
seres unicelulares aí que podem causar doenças se multiplicam tão rapidamente no organismo, né? Porque realmente é uma divisão simples. Turma, prestem muita atenção nesse ponto que eu irei abordar aqui com vocês, correto? Olha só, vamos imaginar uma fábrica, né, uma loja funcionando, sei lá, algum tipo de comércio. Vamos imaginar que tem muitos trabalhadores, né, cada um executando a sua função. No final do dia, né, vamos imaginar aí a fabricagem de um produto, cada um produz uma parte, cada um fabrica uma parte, no final nós temos aquele objeto, correto? Sempre tem que ter ali uma pessoa, um gerente, um fiscal, alguém assim para estar vistoriando para ver se está tudo ok, correto? Se não está faltando nenhuma peça, se está saindo, né, tudo direitinho no final, se não está fabricando de mais ou de menos. Pessoal, o ciclo celular funciona um pouquinho parecido aí com isso tudo que eu falei. É como se fosse uma grande fábrica também. E tem os seus fiscais que vão estar checando tudo, para ver se está saindo tudo conforme o comando, ok? Esse detalhe, pessoal, que eu acabei de citar para vocês, se chama ponto de checagem do ciclo celular. Esse ponto de checagem, pessoal, é vistoriado, né, por algumas enzimas. Enzimas, como a gente viu nas aulas anteriores, são proteínas especializadas para quebra, né, condução de alguma coisa dentro da célula, enfim, são as famosas proteínas trabalhadoras. E nesse processo todo de checagem do ciclo celular, as enzimas estão presentes para garantir aí que tudo saia da melhor forma, ok? Vamos à função aí, então, desses pontos de checagem. Pessoal, só destacando para vocês, né, que a checagem, né, do ciclo celular de uma célula pode vir tanto do interior da célula como também do exterior, ou seja, no meio intracelular e também no meio extracelular. Os pontos de checagem, a função deles vai ser basicamente essas três aqui que vem trazendo na apostila de vocês, ó. Primeiro, garantir que as etapas do ciclo celular ocorram em ordem correta. Então, todas aquelas etapas, G1, S, G2, tem que acontecer na sequência correta. Então, os pontos de checagem vão avaliar isso, para ver se está tudo saindo aí conforme combinado, se a fila está andando corretamente. Depois, controla as transições entre as etapas, verificando se a etapa anterior foi totalmente finalizada. Então, antes, né, de uma etapa terminar e a outra dar início, esses pontos de checagem, ou seja, essas enzimas especiais, vão dar ali, né, a última vistoriada para ver se está tudo ok, se não está faltando nada, se não está passando nada. Depois, assegurar que cada etapa do ciclo seja realizada apenas uma vez. Então, se a célula está fazendo essa etapa mais de uma vez seguida, tem algo errado. Esses pontos aí de checagem vão estar avaliando isso tudo também. São os verdadeiros fiscais aí do ciclo de vida de uma célula, né? Se não fosse por eles, a célula não se multiplicaria corretamente, né, não teria seu ciclo completo e com certeza iria ocasionar aí multiplicação excessiva, né, ou até baixa multiplicação. Então, né, nossas enzimas que vão fazer esse processo têm que estar sempre aí em dia, ou seja, essas proteínas especializadas têm que estar sempre em dia no nosso organismo. Tá aí a importância aí, mais uma vez destacando para vocês, de uma boa alimentação e a presença das proteínas no nosso corpo. Essas enzimas, pessoal, podem ser chamadas de ciclinas e sinases. Pessoal, relacionando tudo isso que eu falei com vocês com a questão do ciclo de vida de uma célula, né? Eu falei para vocês que algumas células têm um tempo de vida mais curto, o ciclo de vida mais longo, vai depender aí
do tipo celular. As células dos músculos mesmo são células que têm geralmente uma vida média e os neurônios têm uma vida longa, correto? Isso tudo vai depender aí desses pontos de checagem. O ponto de checagem, pessoal, vai agir em todas as etapas do ciclo celular. E se o ponto de checagem avisa que no G1, que é a fase em que a célula, né, está ali mais ativa, produzindo proteínas, enfim. Se ali tiver um ponto de checagem de restrição, que é muito comum até nos mamíferos, falar, né, que não é para a célula avançar, ela vai estacionar ali naquela fase. Então, os neurônios é um exemplo aí desse tipo de célula de mamíferos que tem aí esse ponto de restrição que faz com que a célula tenha um tempo de vida maior. A célula não passa para as fases. Só, pessoal, essa imagem aqui da apostila de vocês que interessante. Aqui é como se fosse uma máquina, né, com um ponteiro mostrando aí os pontos de checagem. É esse ponteiro aqui que vai dar o ponto de partida. Olha só, na fase G1, que é a fase de crescimento da célula, né, nós temos o ponto de checagem G1, como eu falei para vocês. Então, o que o ponto de checagem vai estar observando? Ou seja, o que as proteínas, as enzimas irão estar observando nesse ponto. Se o ambiente está favorável, se pode dar partida para a fase S. Do G1, o ciclo vai para a fase S, que vai acontecer o que? A duplicação do DNA, do material genético, ok? Então, nessa fase aqui, essas enzimas vão estar observando aí se está tudo ok, se aquele ambiente está favorável para dar aí início a um comecinho aí de multiplicação celular. Aqui na fase G2, nós temos o ponto de checagem G2, né, que vai ver se o DNA realmente foi replicado de forma correta, se não aconteceu aí alguma coisa, né, com paramentos de bases nitrogenadas e tudo mais. Então, essa fase aqui, ó, depois da fase S, que acontece a multiplicação do DNA, duplicação do DNA, aqui vai checar se essa duplicação foi toda certinha. Na fase M, ponto de checagem da mitose, aqui, né, vai dar o ponto de partida para começar a divisão celular. A mitose é um tipo de divisão que a gente vai estar vendo daqui a pouco.